vamos em partes. Lembrando que eu não sei a verdade, eu não sou dono da verdade. O que eu falo é a minha percepção, é o que eu consigo compreender. Então eu compartilho com vocês para mim ter um feedback, para que eu tenha a opinião de vocês, para que eu complemente a minha opinião e desenvolva. Então eu separei 4 partes. Consciência fora do todo. Criação, toda a criação teve participação do homem. Antes da criação ele sabia quem era. E vós sois Deus. 3 partes. Consciência fora do todo. Vamos raciocinar. Com calma, sem pressa. Consciência fora do todo. Aquele ditado que a pergunta é a resposta não é uma mentira. Mas para isso a gente precisa desdobrar a pergunta. Porque a pergunta em si é um negativo da resposta. Assim como a resposta é um negativo da pergunta. Então, assim como na geometria, um quadrado possui dentro de si triângulos, da mesma forma a dúvida possui dentro de si as respostas. Quantos triângulos existem dentro de um quadrado? Isso é relativo. Isso vai depender do nível de fragmentação que você vai proporcionar. No nível de profundidade dimensional que você vai. No nível de escala. Palavra perfeita, escala. Você pega um quadrado, quando você amplia bastante a escala dele, você pode acrescentar muitos triângulos. Mas se a escala for pequena, uma dimensão pequena, então vai caber poucos triângulos, né? Acho que o limite são 2 triângulos, certo? Dentro de um quadrado. Você não consegue menos do que isso. Você consegue um, mas aí vai sobrar o espaço do outro triângulo, certo? Cortando o quadrado no meio. Agora, se você expande a dimensão, aumenta a escala, então aí você tem mais espaço. Então você pode cortar quadrado em 4, por exemplo. Aí você tem 4 triângulos. E você ainda pode aumentar ainda mais a escala. Você pode cortar em 8. Você vai ter 8 triângulos. E assim vai. Então, se o quadrado é a pergunta, o limite mínimo de respostas são 2 respostas invertidas dentro do quadrado. Certo? Agora vamos tentar aumentar a escala indefinidamente. Se a gente aumentar a escala indefinidamente, a gente é capaz de traçar indefinidas retas nesse quadrado e a gente pode encontrar infinitos triângulos. Triângulos de todas as formas, de todos os ângulos. Infinitos triângulos. Então a gente tem uma pergunta que dentro de si contém as respostas.
E a menor resposta possível, que no caso é o alvo, né? É onde a gente mira, é o objetivo, são duas. Então a gente vai ter sempre duas respostas que vão se complementar como postas para formar a própria dúvida. Isso é uma experiência de raciocínio abstrato, usando a lógica. Então a gente aplica a lógica dentro do abstrato e a gente consegue visualizar isso tudo que eu falei. Agora voltando lá para os tópicos, os pontos. Consciência fora do todo. Consciência. O nome consciência já diz que é com ciência. Com significa de estar junto, certo? Com, estar junto. Ciência, de estar ciente. Ciente. A ciência vem do saber. Então, só nos tornamos cientes daquilo que sabemos, certo? Sabemos que dentro de uma questão temos duas respostas mínimas possíveis e infinitas respostas. Fora do todo. O todo. O nome já diz. O todo. Então é tudo, certo? Consciência fora do todo. Se o todo é o todo, então fora do todo nós temos o nada. Aí vem aquela questão, será que o nada existe? Nós temos o todo. Se nós temos dentro, que é o todo, nós temos fora, que é o nada. Então, independente do tamanho que seja o todo, o nada vai estar do lado de fora, certo? Só que consciência fora do todo. Consciência fora do todo seria consciência do nada, certo? Só que para que houvesse consciência fora do nada, seria impossível. Por quê? Porque fora do todo, no caso. Porque fora do todo é o nada. E a consciência já significa estar junto. Então, como que você vai estar junto se você está no nada? Você vai saber no nada. Não há nada. Não há o que saber. Ponto. Não há o que saber. Porque é o nada. Então, a consciência fora do todo necessariamente parte do todo. Por quê? Porque a consciência, que é estar junto, está implícita, intrínseca, imanente no todo. A consciência é o todo. E ela observa o nada, porque ela é o todo. Só que além de observar o nada, ela observa a si mesma. Entende? E é a partir do momento em que ela observa o todo, que é a si mesma, então ela consegue, por simetria,
perceber o nada. Porque ao encontrar os limites do todo, ela encontra o nada. Então a consciência fora do todo necessariamente parte de dentro do todo. Então o todo que está no nada se torna consciente das próprias limitações. Ao se tornar consciente das próprias limitações, então aí ele tem escolha de continuar olhando para si e para as próprias limitações, que é o todo, ou ele pode olhar para o nada e tomar consciência do nada, que é a inversão do todo. E isso vai permitir, vai possibilitar, então, que a consciência consiga desenvolver a consciência do todo, do nada, porque aí ela vai conseguir se juntar com o nada. Porque ao tomar consciência de si, que é o todo, então ela vai perceber o nada. Ao perceber o nada, ela vai poder então agregar o nada em si. Agregando o nada em si, então ela vai ter a síntese do todo e do nada. E aí ela se transforma. Ela deixa de ser o todo anterior e se torna um novo todo. Esse novo todo deixa de ser meio todo e meio nada, se torna todo novamente. E aí ela encontra novamente os limites de si mesma. E aí ela consegue perceber novamente o nada. E aí ela repete isso. E assim ela vai desenvolvendo a si indefinidamente, infinitamente. Então, ao mesmo tempo em que ela se desenvolve através do tempo dentro do nada que já existia, ela vai alcançar a compreensão do nada e vai crescer. E esse crescimento dentro do nada é indefinido, é infinito. Só que as definições vão surgindo dentro do ciclo, porque é um ciclo de crescimento. Ela é o todo, percebe suas limitações, percebe o nada, começa a absorver o nada e se desenvolver. E a partir daí ela começa a dar nome, porque quando ela começa a absorver o nada e misturar com o todo, então aí ela começa a criar graduações dessa mistura. Variações dessa mistura. Essas graduações geram o quê? As diferenças, as variações. Geram as diferenças vibracionais, as diferenças de cor, as diferenças de forma, as diferenças de tempo e por aí vai. Só que esse processo de desenvolvimento, de evolução dentro do nada que já existia, ele chega em seu ápice. Ao chegar em seu ápice, então, o todo se mescla com o nada, para que ele supere suas limitações. Então, a partir daí, ele vai criar um novo círculo. Ele vai se circular novamente e ele vai começar de novo o mesmo ciclo do zero. E o que permanece sempre é o próprio zero. É o próprio nada. E dentro do nada surgem as definições, surgem os nomes, surgem as formas, surgem as cores, como variações do próprio nada. Como o nada definindo a si mesmo, com a busca
de enxergar a si mesmo. Como é o nada, então ele precisa do desenvolvimento, precisa, entre aspas, criar o todo para que ele consiga enxergar o nada de dentro do todo. Aí sim seria consciência fora do todo, porque a consciência dentro do todo, que é o próprio todo, observaria fora, que é o nada. Mas de onde viera a consciência, que é o todo? Partindo do processo de desenvolvimento que ela compreende, repetindo e repetindo, então ela vai perceber que o que permanece, que a única coisa eterna que permanece é o próprio nada. E a partir do próprio nada surge todo o resto. Porque o próprio nada, que é a incerteza, aí a gente linka o Heisenberg, é a substância do todo. O nada é indefinível, o nada é sem forma, o nada é sem tamanho, o nada não tem qualidades, o nada é puro. O nada é a única coisa pura. O nada é a única coisa sem forma. O nada é a única coisa sem nome. O nada não é consciente. O nada é o vazio. Mas o nada é. Ele é antes de saber que é. Porque ele só vai saber que é quando ele deixar de ser. Por isso a gente geralmente cai na ilusão de valorizar aquilo que perdemos. Porque é só deixando de ser que nós conseguimos observar o que éramos. E é exatamente pelo fato de estarmos observando o que éramos é que vamos conseguir ter consciência do que éramos. E essa consciência vai ser do que éramos e não do que somos. Porque nós somos o próprio nada, que desenvolve consciência, deixando de ser o nada, se tornando tudo. Segundo tópico. Toda a criação teve participação do homem. Dando continuidade à minha argumentação. Então, se o todo é o nada que está mergulhando em si mesmo, fracionando a si mesmo, para conhecer a si mesmo, ele começa a nomear as variações de si mesmo. Sacou? Porque ele percebe, ao mergulhar em si, as infinitas variações de si. Porque quanto mais ele mergulha, mais ele se fraciona, mais diferença ele vê, mais variações ele vê. E ao ver essas variações, ele precisa dar nome a elas. Por quê? Porque o nome vai defini-las. E ele vai dar nome conforme a sua aparência, conforme as suas características, conforme a sua imagem. Conforme a sua imagem, ele nomeia. Então ele vai nomeando as coisas, ele vai nomeando. Ele nomeia pedra. Por que ele nomeou pedra? Porque a pedra é dura, e pedra é um nome que é duro. Então, pedra.
pedra. E aí ele viu a água e nomeia como água. Por que água? Porque a água é mole, a água é maleável, a água não tem cor, a água não tem forma, enfim. Por isso ele deu o nome de água, para separar, para diferenciar da pedra, ou terra, tanto faz. E aí ele viu o fogo, e ele nomeia o fogo. Por que fogo? Porque o fogo queima, porque fogo ilumina. Por isso o nome é fogo. Por outras coisas que são intrínsecas do fogo, que só o fogo tem. Por isso o nome é fogo. E ele definiu isso como fogo. E aí ele olha o ar e define como ar. Por que ar? Porque o ar não dá pra ver, mas eu posso sentir o ar. Então eu já consigo perceber qualidades do ar. E essas qualidades são ar. O nome ar é o que? Um conjunto de qualidades. Assim como o fogo, é um conjunto de qualidades. Qualidades específicas. E assim como a água, um conjunto de qualidades específicas. E a terra, um conjunto de qualidades específicas. Lembrando que a água, ela só tem qualidade de água, as qualidades da água, porque a terra tem as qualidades da terra. Porque se a terra não tivesse as qualidades da terra, ele poderia ter chamado de água sem problema nenhum, ou de fogo. Mas, como a terra tem as qualidades da terra, então ele teve que nomear como terra e a água como água, porque a água tem as qualidades da água. Porque o nome tem que ser correspondente àquele conjunto de qualidades que definem, porque o nome é a própria definição. Então a gente não inventou nomes, a gente está descobrindo os nomes que ele deu, certo? Da mesma forma a terra. A terra só é terra porque a água é água. Porque se a água não tivesse as qualidades da terra, então a terra poderia ser água e não a terra. Aí ele continua dando nome. Ele vai continuar observando. Depois que ele observou lá fogo, terra, ar, água, percebeu que elas são o que são e elas têm um nome que elas recebem o nome que merecem, porque elas têm as qualidades que as definem pelo que são, e que umas são porque as outras são, ou seja, uma só é porque a outra é, porque se a outra não fosse, uma não seria. E aí ele junta tudo isso. Tá, eu tô olhando as coisas fora. Mas e o que eu sou? O que eu sou? Eu pude observar fora. Eu pude observar fogo, terra, ar, água, que são porque são diferentes e definem umas às outras. Eles se definem entre si. Olha que legal, eles se definem entre si. E eu que sou? Eu sou homem. Eu sou humano. Por que eu sou homem? Porque eu tenho qualidades de homem. E essas qualidades definem o que eu sou. Então essas qualidades que me definem como homem são um nome. Porque definem o que eu sou. Que então é o próprio homem. O homem é o quê? É todo um conjunto de qualidades. Porque são letras. Formam uma palavra.
Então, as letras são qualidades diferentes que se combinam formando um conjunto de qualidades. E as próprias letras são um conjunto de linhas que formam ângulos que têm qualidades. E essas qualidades das linhas e dos ângulos determinam o que são essas letras. E essas letras, em conjunto, determinam a palavra. E a palavra determina as qualidades que eu tenho. E eu sou essas qualidades. E eu só sou isso porque fogo, terra, ar e água são o que são. Porque se fogo, terra, ar e água não fossem fogo, terra, ar e água, não tivessem as qualidades de terra, ar, água e fogo, elas poderiam ser homem. Ou o inverso também é correto. Eu poderia ser fogo, terra, ar e água. Certo? Ou errado? E aí eu percebo então que eu sou homem. Fora de mim tem fogo, terra, ar e água. E esse conjunto todo? Porque somos letras, certo? Como nomes. Somos nomes, um conjunto de nomes. Homem, fogo, terra, ar e água. E esse conjunto de nomes forma uma frase, certo? Esta frase também possui um conjunto de qualidades, certo? E esses conjuntos de qualidade também têm um nome. Se definem por um nome, certo? E se eu expandir essa frase para tudo, tudo e, além de tudo, o nada, que como na parte anterior, tudo e nada estão intrínsecos, isso tudo eu posso chamar de Deus. Deus, isso tudo. Porque Deus é uma palavra que contém letras. Essa palavra é um conjunto de letras. Essas letras, cada letra dessas letras é um conjunto de linhas. E cada conjunto de linhas possui ângulos, certo? Temos então a geometria das letras. E aí então nós temos as definições, as qualidades, certo? E eu, como homem, tenho a liberdade de nomeá-las, certo? Como a própria Bíblia já disse, não foi a homem que recebeu a incumbência de nomear as coisas? Então eu estou dando qualidade às coisas. Independente da sua crença, você imaginou tudo isso que eu falei. Você viu tudo isso que eu falei. Eu dei nome, eu dei forma, eu criei. E você vitalizou, você deu vida. Você soprou as narinas do boneco de barro. E aí eu me pergunto, toda a criação teve a participação do homem? Eu devolvo a pergunta nesse tópico. Terceiro tópico. Antes da criação, ele sabia quem era? Essa é fácil. A criação é algo, certo? Porque foi criado. Se é algo, faz parte de tudo, certo? Ok. Ele sabia quem era. Quem?
saber. Então a dúvida é se ele sabia. Sabia o quê? Sabia quem era. Então a dúvida é de saber o quem. Quem é o quem? O quem é algo, certo? Que no momento está oculto. Porém é alguém. Se refere a quem, é alguém. Concorda? E o a quem faz parte do todo, certo? Concorda? Porque se é a quem, não é além. Porque se fosse além, não seria a quem, certo? E o a quem está no todo, certo? O a quem é o todo, certo? E o além? O além é o nada, porque além do todo é o nada. Então, antes da criação, temos que supor que em algum momento, não havia nada. Não havia o todo. Se não havia o todo, então o que havia não era o aquém, certo? Não havia o aquém. O que havia era o além, certo? Então, se o além era o nada, antes da criação, o que havia era o nada. Lógica básica. Se não havia a quem, então não havia como saber. Porque não havia nem quem saber. Não havia quem saber e não havia quem conhecer. Então o próprio ser que supostamente saberia o a quem, ele deveria estar implícito no todo, porque ele é alguém e não além. E o alguém é a quem. E o a quem é o todo, certo? Então, antes da criação, ele sabia quem era? Ele não possuía definições, ele não possuía qualidades, não possuía nada. Então ele era o nada. Se ele era o nada, então ele não poderia saber quem era, porque não havia quem. Então não era nada. Então não poderia saber. E para encerrar o último tópico, vós sois Deus. No segundo tópico, eu pude concluir que eu tenho a liberdade de nomear. E nomear é definir, nomear é dar forma, nomear é gerar, nomear é tirar do nada e trazer ao todo. Olha que legal. Nomear é tirar do nada e trazer ao todo. E o homem nomeia porque ele tira do nada e traz ao todo. O próprio homem, a palavra homem, foi tirada do nada, trazida ao todo. Assim como tudo, porque o todo vem do nada. Vós sois Deus? Eu respondo com a mesma pergunta em forma de afirmação. Vós sois Deus.